pessoal, tudo bem? Todo mundo aí em casa, se cuidando? Bem, gente, hoje nós vamos continuar a nossa aula a respeito de sistemas agrícolas. Na verdade, não vão ser sistemas, mas continua na área de agricultura, né? Espaços agrícolas, agrários intensivistas, mas nós vamos dar uma olhada nas técnicas agrícolas, que eu passei na última aula meio que por cima, e aqui eu vou comentar algumas dessas técnicas. E que está muito ligado a sistemas intensivistas. Bem, a aula hoje começa ali na página 14, então você pega a sua apostila, certo? Abre na página 14 de vocês para acompanhar aí essa aula. Está aqui também o slide na frente de vocês para confirmar aí as páginas. Bem, vamos lá, gente. Quando a gente fala de sistemas intensivistas, certo? Nós temos que comentar a respeito das técnicas agrícolas que nós temos ao nosso dispor, tá? Essas técnicas agrícolas, elas são bem variadas e elas têm a seguinte função: melhorar a produtividade, cuidar do solo e garantir safras maiores a cada vez, tá? Então, olha só, a primeira dessas técnicas é a chamada rotação de cultura. Por favor, gente, não me confunda aqui com agricultura itinerante. Agricultura itinerante, o cara muda de espaço constantemente. Aqui não, aqui é rotação de culturas. Então, ele tem a terra dele e ele percebe que cada grupo de plantas tem uma capacidade de absorver os nutrientes da terra diferentes. Então, uma pega mais cálcio, certo? A outra repõe esse cálcio. Uma pega mais nitrogênio, outra repõe o nitrogênio. Então se faz o rodízio, certo? De plantio para justamente se manter a saúde e os nutrientes ali do solo. Então aqui, ó, gente, acompanha comigo no slide, você tem uma mesma área, então isso aqui é uma mesma fazenda dividida em 3 porções. E aí você vai reparar que para cada ano eu tenho em cada um desses pedaços, dessas porções, uma cultura diferente sendo colocada ali. Então aqui, ó, por exemplo, nabo, milhete e algodão no primeiro ano. Segundo ano, algodão e soja. No outro, nabo e milho. Tá bom? Olha só, no ano seguinte eu tenho uma troca. Então aquela área que tinha algodão e soja no ano anterior, que era o azulzinho, passou para a área verde mais clara. Olha só, aquele último ali, né, a gleba 3 que tinha nabo e milho, passou para a gleba 2. E o que era gleba 1 no primeiro ano, passou para ser gleba 3, tá bom? No terceiro ano, mesma coisa. Isso aí nós chamamos de rotação de culturas. Essa rotação é justamente para repor os nutrientes que, de alguma forma, a planta tirou a mais do solo. Bem, a outra técnica que nós temos, galera, está aqui, ó, é o plantio em curva de nível. Então, repare bem, ela é diferente do terraceamento. Terraceamento nós vimos na última aula. Então, eu tenho lá um morro e são feitos degraus. Aqui não. Aqui pode ver que essa descida, ó, ela está sendo suavizada por essas curvas. Essas curvas que vocês estão vendo de plantio é curva de nível. Então, qual é a ideia aqui? Se eu plantar de cima do morro para baixo, descendo as canaletas, as calhas ali de plantio, o que eu vou ter? Eu vou ter erosão. Eu vou facilitar a descida, a perda do meu solo por gravidade. Então, o que se faz? Se faz curvas de nível no sentido contrário à descida do meu morro. E isso vai, então, barrar a água. A umidade ela vai se fixar aqui nessas linhas, nessas curvas e vai infiltrar. Então vem a chuva, não leva a solo e vai ajudar a umidificação desse solo, principalmente para o período que eu posso ter uma estiagem. Então olha aqui, ó, fica esses desenhos bonitos, né? Tanto nessa primeira imagem como nessa segunda com o trator aqui passeando. Bem, vamos lá para outra técnica, a irrigação. Essa aqui vocês conhecem mais, inclusive de história, porque os primeiros povos
lá no Nilo, na Mesopotâmia, utilizaram da irrigação para melhorar a sua capacidade de produção de alimentos. Então é tradicionalmente utilizada aí na agricultura. Aqui eu estou mostrando para vocês dois tipos. O primeiro tipo é a irrigação por gravidade. Essa irrigação aqui, gente, ela é um pouco desaconselhada, tá? Por quê? Porque, olha só, eu tenho um canal aberto, onde a água circula, e aí eu tenho pequenas mangueiras que, por gravidade, vão distribuir a água dentro desse plantio. Ela tem alguns problemas. Primeiro, essa água nessa canaleta aqui vai evaporar, então eu tenho perda de água. Segundo, por gravidade, as plantas que estão mais próximas do canal vão se desenvolver melhor e mais. Aquelas que estão no fundo do meu plantio, muitas vezes a água nem chega muito lá. Então vou ter uma quebra do outro lado da área de plantio, porque a água não chegou até aquelas plantas. Não que elas vão morrer, mas eu vou ter uma diminuição da produtividade por causa disso. Uma das saídas para isso é fazer isso aqui, ó, essa segunda imagem, que é justamente a irrigação por aspersão. Então eu tenho lá um aparelhinho, eu tenho canos, né, mangueiras, que vão até um aparelho que vai fazer essa aspersão, que vai jogar essa água. Qual o problema dela? Desperdício também. Então, muitas vezes eu gasto volume aquém do necessário para fazer a aspersão dentro do meu plantio. Claro que economiza mais do que no primeiro caso. Qual é o mais indicado, no qual você aí tem baixo gasto de água? É a por gotejamento, ou seja, eu tenho lá um cano de PVC, eu tenho um cano plástico, uma mangueira, faço pequenos buracos nessa mangueira e a água então vai jogar nessa mangueira, a água vai escoar por dentro dela, mas vai sair uma gotícula de cada vez na base da planta. Então esse seria talvez o mais aconselhado. Mas, enfim, nós temos esses três sistemas, conforme o lugar, a região, cada um vai se adaptando conforme as suas necessidades, tá bom? Bem, gente, aqui agora nós temos a outra técnica, e essa aqui eu peço uma atenção especial para vocês. É o chamado plantio direto. Gente, plantio direto, ele foi desenvolvido aqui no Paraná, para vocês terem ciência. É um sistema, é uma técnica agrícola que salvou a agricultura paranaense e brasileira. Tá? Por que o senhor diz isso, professor? Simples. Com a entrada da soja e de outras culturas, se começou a fazer essas grandes monoculturas, só que se percebeu que os solos aqui no Brasil, principalmente no sul do Brasil, eles têm problema de erosão. Em alguns lugares é um problema grave. Então se ganhava com o plantio da soja e de outras culturas, mas se perdia muito solo. Aí tinha problema de assoreamento dos rios, tinha uma série de problemas que o produtor tinha que enfrentar, que era a baixa fertilidade, que era a perda de solo, enfim. E aí nos anos 70 se desenvolveu um sistema que foi o de deixar a palha da minha colheita em cima do solo. Então, faz-se a colheita e joga-se a palha daquela colheita em cima do solo, que nem vocês estão vendo aqui, ó, essa parte mais branca. Essa palha vai formar um tapete, que vai fazer duas coisas. Primeiro, vai amortecer a gota da chuva quando cai. Então, aquela gota que vem com uma velocidade, batia em cima do solo, destroçava o solo e facilitava o escoamento, né, do solo para dentro dos rios, já não vai existir mais. Porque eu tenho o quê? Eu tenho um tapete, eu tenho um amortecedor formado por essa palha. Segundo, essa água vai infiltrar lentamente e vai umedecer o meu solo. Então ele vai garantir umidade nesse solo, inclusive em período de estiagem, em época que eu não vou ter tanta chuva. O solo vai estar úmido e vai permitir o desenvolvimento da planta. E um terceiro ponto, que é justamente
a dificuldade que passa a água a ter aquele escoamento superficial de carregar as coisas. Ela fica retida por essa palha. Então, o plantio direto foi a salvação da lavoura na agricultura brasileira e particularmente na agricultura do Paraná. Todo mundo que planta grãos faz o uso do plantio direto, tá bom? Bem, vamos para mais uma técnica, deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Esqueci de mostrar aqui, ó, mais uma imagem do plantio direto. Então, olha só, o pessoal passando rápido o arado em cima, deixando a palha, tá? E vamos aí para mais uma técnica, a chamada calagem, tá? O que é calagem, gente? Os solos do cerrado, e aqui presta atenção, então, diquinha, presta atenção, os solos do cerrado do Brasil, onde nós temos alta produtividade, temos ali recordes e recordes de safra, né, de produtividade, ele é um solo muito ácido, ou seja, a planta tem dificuldade de se desenvolver. Então, se passou a fazer o quê? Jogar cal sobre o solo. Então, tem um solo ácido, tem que colocar um elemento alcalino, e aí o meu pH vai ficar equilibrado. E o pH do solo está muito relacionado, gente, com o desenvolvimento das raízes das plantas. Então, aqui, ó, você tem um solo com cal, olha só como é que estão as raízes bem distribuídas, né, um sistema extenso de raízes e se aprofundando, e numa área sem cal, olha como é que ficam as raízes, fica concentrado, poucas raízes, tá? Então, a calagem ela é fundamental no cerrado para corrigir os solos nesse excesso de cal, sal não, né? Excesso não de cal, mas de ácido no solo. Então, para equilibrar o pH, você vai ter esse sistema de calagem, tá bom? Então, aqui atrás nós temos o cal, o tratorzinho na frente e ele vai então dispersando. Deixa eu ver se tem mais uma imagem, vamos ver aqui, não, tá? É isso aí. Gente, então essas são as técnicas importantes que eu aqui destaquei com vocês. Tem outras na apostila, tem lá a parte de agricultura orgânica, dá uma lida também, tá bom? E em alguma outra técnica que eu não tenha observado nessa aula, certo? Gente, continuem em casa, né, se cuidem, e até a próxima aula, em que a gente vai daí estudar um pouquinho mais sobre agricultura. Eu vou estar trabalhando aí a parte de silvicultura e a parte de pecuária com vocês, tá bom? Um abraço a todos.